E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E a levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Senhor, acrescenta as tuas bênçãos, a tua palavra, no nosso nome, do nosso Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Eu gostaria de falar um pouco sobre o altar. Isso aqui é um tipo, né? E eu pensando esses dias, eu estava na Argentina e me veio algo sobre isso que nós lemos quando Deus apareceu a Moisés. E ali no Monte Horebe existia e passou por muito tempo um altar. E quando Moisés viu, ele se aproximou-se para ver, ele queria ver de perto, eu também queria, qualquer um filho de Deus gostaria. Só que Moisés tinha sangue nas mãos, sangue de um egípcio, e ele não estava purificado. Essa aqui é a verdade. Na mensagem de homem chamado por Deus, como diz assim, se eu for dar um título a esta mensagem, nenhum homem tem o direito de entrar ao sagrado púlpito. Nenhum homem tem o direito de entrar ao sagrado púlpito a pregar a palavra até que haja feito assim como Moisés, William Branham, tá? Então, nessa mensagem, o homem chamado por Deus, ele diz assim: agora aquilo teria estado bem para muitos professores. Acabo de entrar na igreja e tenho companheirismo, porque não fica somente aqui mesmo. Porém, ouça, Eliseu não podia pensar dessa forma. Ele já sentiria o poder de Deus. Ele sabia que havia mais para ele. Assim ele disse: vive o Senhor,
e vive a tua alma, que não te deixarei. Ó, como eu gosto disso. E ele subiu até Betel, a casa de Deus. E lá ele encontrou um grupo de pessoas cultas. Todos eles eram pregadores, bem treinados. E eles foram ao redor dele e disseram, Senhor, sabe de uma coisa? O Senhor está em maus lençóis. Sabia que Elias vai ser tomado do Senhor? Aleluia. Ele está muito velho. E ele não pode viver por muito tempo. Elias vai ser tomado e o Senhor vai ser achado lá fora como um fanático. Deixe-me dizer-lhe algo agora. Um homem que já tenha provado de Deus, não estará querendo ou não pode saciar sua sede em uma cisterna feita por homens, tá? Por um sistema. Se nós olharmos hoje assim, eu sempre tenho dito que é muito fácil apontar uma denominação, tá? Porque a denominação, até os ímpios vê completamente a desgraça que está, tá? Mas eu falo assim dos grupos, assim falando, às vezes nós vamos a um tabernáculo, sabe? E é aquela coisa morna, aquela coisa tão calma, aquela coisa parece que parece não, Deus, que Deus não está ali, porque a Bíblia diz que aonde Deus está, tá? O Espírito, há uma liberdade no Espírito, né? O profeta Eliseu, ele não estava preocupado, tá? Ele não estava preocupado com que as pessoas iriam lhe chamar amanhã de fanático ou não, entende? Então, então é essa situação que está hoje. As pessoas parece que não querem ser taxado, entende? De um verdadeiro cristão. Nós estamos ouvindo esta mensagem, a imagem de Cristo, e é uma tremenda mensagem. Tá? Nós somos imagem desta mensagem. Tá? Eu não vou muito alto, nós somos a imagem. Nós somos a imagem de William Branham, nós somos a imagem de Moisés, nós somos a imagem de Paulo, entende? Porque o apóstolo São Paulo disse assim que, ele falou que seja meus imitadores, quer dizer, seja minha imagem, assim como eu sou de Cristo. Tá? Moisés disse assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Que Deus vai levantar um homem segundo a minha imagem. Tá? A minha semelhança, e Deus levantou, e este homem era o Senhor Jesus Cristo. O William Branham disse assim, olha, o William Branham chegou para a sua igreja e disse, seja minha imagem, fale somente o que eu falei. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me dizer algo. Ele não podia fazer isso lá. Toda a teologia deles, que eles tinham lá na escola dos profetas, não saciaria a sede daquele homem de Deus, o qual tinha experimentado de Deus. Quer dizer, como um homem que alguma vez esteve na presença de Deus, como diz na sarça ardente, como ele poderia ir a uma escola de teologia para fazer teologia, tá? Ele não iria, porque o Espírito Santo jamais conduziria ele a isso, tá? Vocês não sabem, mas Moisés era engenheiro, e Deus tirou toda a teologia que ele tinha. Paulo era um mestre, tá?
E seu pai da fé, podemos dizer assim, era Gamaliel, tá? Um homem tremendo, tá? Mas Deus teve que pegar Paulo e tirar toda a teologia que ele tinha aprendido na escola dos profetas. E eles se mantiveram persuadidos, o Senhor deveria ficar aqui. E, ora, em 6 semanas nós poderíamos lhe dar seu PhD. Quer dizer, um diploma, né? Oh, coisa besta. Ontem nós vimos algo assim, né? Eu estava com o irmão Mário, fomos visitar um homem para pregar a palavra de Deus. Ele tem que dar curso para os jovens de computador, essas coisas. É obra social, né? Nada contra a obra social, mas Deus não vem através dessas coisas. E o Senhor sabe que não demoraria muito até o Senhor tomar cerca de 4 anos de treinamento aqui. E nós poderíamos lhe dar o direito de pregar. Tá? E é assim que é feito. Tá? As denominações, hoje, para um homem ser pastor, presbítero, sei lá o que for, que ele não sabe o que é pastor e nem o que é um presbítero. Tá? Porque numa região, Paulo chamou presbítero, uma região, Paulo chamou presbítero de pastor, e isso vice-versa, né? Eles não sabem o que é bispo, eles fazem uma confusão. O presbítero é menor do que o pastor. O presbítero ele não pode celebrar culto de Santa Ceia ou fazer casamento, a não ser que o pastor o autorize a ele fazer isso. Tá? E o bispo é aquele que comanda tudo, né? Tá cheio de bispo no meio. Eu sou o bispo dessa cidade, eu sou o bispo desse estado. Isso está também no meio do povo da mensagem. Essa doutrina de nicolaítas, né? Então, hoje, para você subir no altar de uma denominação, você tem que ter curso de teologia. Né? Você tem que ser bacharel em teologia. O apóstolo São Pedro jamais poderia subir no altar dessas denominações, tá? Porque o apóstolo São Pedro não sabia ler nem escrever. A Bíblia mesmo diz que ele não sabia. Eu conversando com um padre, aí eu disse, é bem ruim Pedro ser papa de vocês, porque Pedro não sabia ler e nem escrever. E um papa de vocês, no mínimo, tem que falar 5 línguas fluentes. Tá? Mas eu te digo uma coisa, senhor padre. Pedro falava mais língua de todos os católicos. Porque ele falava a língua do Espírito Santo. Então, assim está, olha, as denominações fazem isso, tá? Só pode ser pastor um homem que tenha um curso de teologia. E sabe de uma coisa? Na mensagem eles estão colocando o homem por necessidade. Homem que não tem nenhum encontro com Deus. Pode pisar no pé dele, que ele bota você para correr. Tá? Nenhuma unção. Seco igual aquela figueira que Jesus Cristo amaldiçoou. Secos. Sabe? Entra no nosso lar, sabe? E não acontece nada. Nada. Secos. Não tem nenhuma vindicação do Espírito Santo. Não tem encontro com o poderoso. O Senhor sabe, se o Senhor provasse ser bom, nós o enviaria em nossa denominação. Isso não satisfará a um homem de Deus. Nós o treinaremos para ser um ministro. E se o Senhor tão somente ficar aqui conosco por cerca de 4 ou 5 anos, ele não tinha tempo para esse tipo de bobagem. Ele estava caminhando daquela fonte. E ele já tinha acima daquilo.
Ele realmente tinha provado do céu em sua alma. E ele disse, o Senhor sabe, o Senhor sabe que sua cabeça vai ser tirada. E ouça o que ele disse, sim, eu sei disso, mas cale-se. Em outras palavras, poupe o fôlego. Não tente me falar sobre isso. Não tente me falar o que estou fazendo. Eu sei aonde estou indo e o que estou procurando. Deus nos dê homem assim, homens treinados por Deus, que sabe que vai vacilar nisso e não vacila naquilo. Eu sei aonde indo e não me fale acerca disso. Apenas não gaste o fôlego. Não tente desencorajar-me, porque isso não adiantará nada. Se o povo pelo qual oramos somente tivesse aquele tanto de coragem, os dias de milagre passaram. Isso não foi real. O Senhor observe, o Senhor ficará doente novamente. Apenas poupe o fôlego. Não me fale nada acerca disso. Eu vou andando. O reavivamento está vindo. Deus tem prometido. Amém? Ontem eu estava indo com o irmão Mário, eu não sei. E a gente estava falando algo, né? Às vezes sai algo aqui e eu não gosto de me ouvir. Às vezes eu chego a um irmão ou irmã, ele está lá ouvindo aquilo, eu disse, meu Deus do céu, eu falei isso aí mesmo, tá? E o irmão Brena disse que os verdadeiros homens de Deus eles serão presos pelo governo. E tudo o que acontece, ninguém diz nada, tá? Ninguém diz nada. Então, eu estava vendo aí um tal de uma mulher chamada, não sei o que, mulher melancia, né? Melancia é bom gelado, né? E ela agora vai cantar música gospel, né? E ela agora vai cantar música gospel. E eu não sei o que é que ela é, se ela é homem, se é mulher, eu sei que é uma coisa coisada assim, sabe? Aborboletado. E agora a igreja dela, né? A Universal vai patrocinar. E o maior desejo dela é unir os evangélicos com os homossexuais. Não, mas eu creio que vai unir, porque as igrejas evangélicas estão cheias dessas coisas, dessas pragas desses espíritos, né? Tá? Aliás, já tem até alguns nos tabernáculos, né? Tem uns que cantam todos assim, né? E põe o cabelinho assim bem de lado, e uma roupinha apertadinha, a calça bem apertadinha, né? Eu fui numa loja e eu estava conversando com o irmão Daniel. Daniel, eu procurei uma calça jeans para homem, eu não encontrei nenhuma. Agora é uma coisa tudo apertadinho, sabe? E um sapatinho de trigueza, né? Aquele couro de trigo. Sapatinho, um sapatinho rosa. O senhor não quer não, irmão Rogério? Um sapato rosa, né? Quer não, eu sei que o senhor não quer. Mas isso vem assim, ó. Entende? Bem de mansinho no meio da igreja. Tá? E chega perto da gente e diz, olha, teu sapato é tão lindo. Rapaz, dá nojo. E quando eu estou cantando, né? Essas músicas gospel do inferno, que isso é do inferno, né? Elvis Presley veio do inferno. Se você não sabe disso, fique sabendo agora. Elvis Presley veio do inferno. Tá? Ainda hoje, vá agora! Nos Estados Unidos, do seu túmulo, que tem centenas de pessoas que estão lá cantando, rezando e orando, e dizendo que ele é um anjo. E é verdade, um anjo de desgraça que ainda hoje mata a gente. Ainda hoje mata adolescentes. Era um crente batista, Elvis Presley, tá? Se vendeu por uma dúzia de Cadillac. E foi fazer exatamente o que ele tinha que fazer neste mundo. E aquelas vozinhas, né? Que coisa. Nessa mensagem de dores de parto, ele diz, olha, nenhum homem
Nenhum homem tem direito de pregar o evangelho até que ele encontre Deus no deserto, na sarça ardente. Não há nenhum sistema eclesiástico no mundo o qual possa explicar isso longe de você. Você estava lá. Aquilo aconteceu para você. Não importa o que o sistema diz. Vocês são testemunha disso. Aleluia. Sinto como aquele velho de cor, o qual estava falando acerca. Não encontrei oportunidade aqui em cima agora. Sinto muito religioso agora, quando penso que aquilo é certo. Deus revele a si mesmo a nós, a você. Aleluia. Tá? Eu estava conversando com a Jeovitazinha e elas dizem assim, não, nós somos testemunhos de Jeová. Eu digo, você tem o Espírito Santo? Ela disse, não. Eu digo, pois você não pode ser testemunha. Entende isso? Você não pode ser testemunho desse evangelho, você não pode ser testemunho dessa mensagem se você não tem ele, não adianta. Eu vou falar uma coisa aqui, olha o que o profeta disse no futuro lá da noiva celestial. Ele diz, esta terra não poderia ser um lugar para o céu. Esta terra não poderia ser um lugar para o céu pairar agora. Veja isso, pecado, ela terá que ser limpa. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma mulher, moço, moça, não me importa quem ele seja, está apto para o púlpito, ou mesmo para clamar, ou mesmo para clamar ser um cristão, sem ser cheio do Espírito Santo. Você não tem direito à ceia do Senhor, ou a nenhuma comunhão, ou lava-pés, ou nada, até que você tenha sido limpo pelo fogo de Deus. Aleluia! Aleluia! Aqui tem irmãos testemunham que eu estava no tabernáculo, tá? E quando eu olhei, lá vinha uma senhora, uma velha que não tinha vergonha na cara, e para mim também o pastor não tinha convenção. Ela com vestidozinho acima do joelho, de brinco, e na fila da ceia. Quando eu olhei, lá vinha uma mulher pintada de calça comprida. E ele olhou para mim, e ele viu que Deus não gostava daquilo. Aí ele olhou e disse assim, o Espírito Santo é quem faz a obra. É verdade. Isso é uma pura verdade. Mas o Espírito Santo precisa de um homem para falar e corrigir a igreja. Eu olhei para ele e disse assim, para onde o senhor está pensando, está levando essas pessoas? O senhor está lançando elas no inferno, fazendo 2 vezes filho do inferno. Ele disse, pastor. Ora, pastor. Oh, meu irmão, minha irmã. Alicerce-se neste fogo eterno. Nenhum homem tem direito de pregar, a menos que seja como Moisés. Encontre ali fora o solo sagrado, aquela coluna de fogo pairando ali, aonde ele sabe aonde ele está. Veja agora como vamos. Depois do batismo do fogo do mundo, eu sei que nesse momento tem irmãos que estão sendo batizados com esse fogo. O germe desaparece. Faz desses, então, um lugar apto para o céu, para os céus habitar aqui na terra. Um tipo agora é assentado em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Passou dessa sujeira, como estava a mulherzinha, para o expresso. Atributos de Deus, agora somos filhos de Deus. Não seremos, nós somos atributo do pensamento de Deus. Vem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você diz, veja, esse sacerdote, ele não era um filho de Deus. Eu provarei que não, porque não pode reconhecer aquilo. Ele disse, eu creio na Bíblia, certamente, mas ele não pôde reconhecer a expressa palavra da hora.
Ele unicamente tinha aprendizagem intelectual de alguns grupos que havia estado antes dele. E é a mesma coisa hoje, vê? Eu sei que é forte, mas é verdade. Ali estava a palavra conforme havia sido falada exatamente para aquele dia. E ele, no entanto, ele era um erudito. Ele era uma pessoa de renome, mas ele não pôde reconhecê-lo, porque não importava quão erudito fosse ele, nada disso. Ele continuava não tendo representação. Escuta bem isso. Ele continuava não tendo representação de predestinação. Vê? Somente os predestinados serão os que os reconhecerão. Unicamente pode ser. E você só pode fazer isso porque, veja, isso prova predestinação. Porque se você tem vida eterna, você tem que ter sido parte de Deus todo o tempo, porque Ele é o único que é eterno. Vê você? Pense nisso agora. Veja como o que acontece através do grande milênio. Então veja bem uma coisa assim, nós sabemos aqui, todos nós sabemos, todos, e o pior disso é que nós não somos macho suficiente, cristão suficiente, para dizer o que é certo, o que é errado. Nós sabemos que tem pastores casados 2 vezes. Nós sabemos disso. Ele não é pastor. Deus nunca chamou ele para pastor. Mas nós chamamos. Nós não somos homens suficientes dizer assim, que cumprimentar. Olha lá, irmão, como vai? E para começar, ele está em adultério. E não sei como é que você cumprimenta um irmão adúltero. Entende? E ainda fez com que a sua ex-esposa cometesse adultério também. Essa situação que está o mundo, povo. Entende? O irmão Breno disse, qual é o problema? Qual é o problema com as igrejas? Não é, vocês são pessoas boas, ovelhas são pessoas boas. O irmão Breno disse, é o púlpito que é fraco. É fraco. Nessa mensagem, os ungidos dos últimos dias. Mas agora, irmãos e irmãs, esta é a minha própria igreja. Eu tenho o direito de pregar o que me agrada, contanto que seja a palavra de Deus. Amém? Amém. Eu não estou lhe condenando, mas examine o tempo e a hora na qual estamos vivendo. Pense sobre isso por um momento. Eles fizeram os mesmos milagres que Moisés fez. Moisés trouxe pulgas, e eles personificaram e trouxeram pulgas. Vê? Deus disse, porque no dia em que dele comerdes, morrereis. Satanás veio ao redor e disse, certamente, não morrereis, sereis mais sábios, tereis uma organização melhor, você sabe, tudo será melhor para você, tereis mais luz, vê? Simplesmente a perversão, e recorde, assim diz o Senhor. De acordo com 1 Timóteo 3,18, nos últimos dias, este Jane e Jambre estarão sobre a terra. Agora quero que se dê conta que são 2, personificadores. Vimos a sua estrela e viemos adorar. Nenhum homem tem até mesmo o direito de pregar o evangelho até que tenha chegado face a face com Deus. Isso é correto. Nenhum homem deveria estar no púlpito sem receber o batismo do Espírito Santo. Jesus comissionou seus discípulos, não para pregar mais, mas para esperar na cidade de Jerusalém até que estivesse revestido com o poder do alto. Observe o que o Espírito Santo fez quando isso chegou. E o Espírito Santo é Deus. Tá? Então alguém acha que fala em línguas estranhas, aquilo ali é o batismo do Espírito Santo. No outro dia está mentindo, está flertando com a mulher alheia, tá?
Nenhum lá no bairro nosso lá, um pastor lá. Ele nos desafiou. Nós falamos para ele no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele nos desafiou. E ele disse que vamos ver qual é o Deus que vai vencer. Se é o meu Deus da Trindade ou é o seu Deus, Jesus. E nós baixamos a cabeça e saímos. Não deu muito tempo. Tá? Ele engravidou uma própria membra. Tá? E se envolveu com droga. Tá? Eu sei que lá em Fortaleza nós temos uma radiadora. E as pessoas estão ouvindo. Eu não tenho medo, não. Eu não nasci para ter medo. Tem um irmão lá da Deus e Amor. Quando nós começamos a obra ali, ele passava: Deus, amaldiçoa esta obra de Satanás. Nenhum dos seus filhos são crentes. E você sabe de uma coisa? A mulher de um deles amanheceu o dia, foi no vaso sanitário e estava comendo fezes. Não brinque com isso. Não brinque com Deus. Eu sei que tem homens que não dão testemunho de um cristão. Mas não brinque. Porque esse Deus, ele é fogo consumidor. Deus simplesmente, um homem com cajado torto, mandou enfrentar o maior exército do mundo. Lá ia doutor Moisés descendo. Para onde você vai, Moisés? Vou libertar o povo. Ele está louco agora. O sol escaldante acabou com o cérebro dele. Para onde você vai, Moisés? Vou libertar o povo. Vou libertar. Vai libertar com que? Pense no razoamento que as pessoas fizeram. Veja bem. Nessa mensagem, como o anjo veio a mim, a sua comissão. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Vamos ver se não é exatamente isso. E assim eu estava sentado lá e olhando para ele. E eu tinha a mão mais ou menos levantada desse jeito. Ele estava olhando diretamente para mim. Tão agradável. Mas ele tinha uma voz muito baixa. E ele disse: não tenha medo. Eu sou enviado da presença do Todo-Poderoso. E quando ele falou, naquela voz, aquela era a mesma voz que falou comigo quando eu tinha 2 anos de idade. Até agora, eu sabia que era ele. E eu pensei, isso aqui aconteceu com o William Branham. E ouça isso. Agora escute a conversa. Eu tenho contado o melhor que eu posso. Conscientemente, palavra por palavra, porque eu dificilmente me lembraria. E eu disse, olhei para ele assim, e ele disse: não tenho medo. Bem quieto, disse. Não tenha medo. Bem quieto, disse. Eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para dizer a você que o seu nascimento é peculiar. Como você sabe como foi o meu nascimento lá? Aquela mesma luz pairou sobre mim quando eu nasci. E assim ele disse: seu nascimento é peculiar. E ele disse: seu nascimento é peculiar. A vida mal entendida tem sido para indicar que é para você ir a todo mundo e orar pelos enfermos. E eu disse: é indiferente ao que eles têm. E ele designou Deus, que é meu juiz, sabe? Que ele designou câncer, disse: nada. Se você conseguir fazer que o povo lhe creia e for sincero quando orar, nada ficará diante de sua oração, nem sequer câncer. Vê? Se você conseguir que o povo creia em você,
E nós sabemos que em 1933, o irmão Branham estava batizando a 17ª pessoa, quando uma bola de fogo apareceu ali no rio Ohio, tá? E tinha em torno de umas 4.000 pessoas à beira daquele rio. Algumas irmãs batistas foram para criticar juntamente com seus líderes, tá? Porque ele estava batizando as pessoas no nome que estava acima de todos os nomes. Então apareceu aquela bola de fogo e disse, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, ele disse, a tua mensagem precursará a segunda vinda. E pessoas ali na beira daquele rio foram cheias do Espírito Santo. Outras desmaiaram, outras correram com medo. E o irmão Branham pôde ver que aquelas mulheres batistas com seus sapatos de couro de jacaré entrando na lama do rio Ohio para receber o nome do Senhor Jesus Cristo com seus vestidos de seda. Aleluia! Eu lembro quando eu vivia no mundo. Tá? Eu fui a uma casa de uma feiticeira, eu e mais 2 colegas, e eles me chamaram, eles disseram, vamos lá, porque ela vai fazer lá um banho para nós, e ela vai fazer uma oração, e ela vai fechar o nosso corpo. E então nós fomos, e um daqueles que foi conosco era no linguajar da Umbanda, ele é babarorixá, entendeu? O cavalo de Satanás. Então, a gente fomos, quando chegou lá, ele passou primeiro, e aquela senhora tinha mais ou menos assim uns 120 quilos, né? Uma senhora forte. Eu creio que o irmão Rafael que está aqui, ele conhece ela. Então, ela colocou a mão na cabeça dele e disse assim, meu filho, você precisa, seu corpo está aberto. E um daqueles caras que estava com nós era um assassino que tinha sido expulso da polícia militar. E colocou a mão nele e disse, olha, tu está completamente desprotegido. E aí ele olhou para ela, esse babarorixá, e disse, esse aqui é um colega nosso. E aí eu fui me aproximando dela, e quando ela veio com a mão, nunca esqueço aquela mão grande dela, quando ela veio para pôr na minha cabeça, algo veio surpreendente, jogou ela na parede. E ela olhou para ele e disse assim, esse não é dos nossos. Oh, meu irmão. Se o homem não tem um encontro nessa sarça, ele não pode pregar o evangelho. Ele pode estar palestrando, dizendo que o William Branham fez isso. Eu disse, Senhor Jesus, eu creio em William Branham, eu amo que ele amou. Tá? E se esse ministério está aqui no quinto de Efésios, tem que acontecer as mesmas coisas. Aleluia. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nenhum homem tem até mesmo o direito de pregar o evangelho, até que tenha chegado face a face com Deus. Isso é correto. Nenhum homem deveria estar no púlpito sem receber o batismo do Espírito Santo. Aleluia. A maneira de um verdadeiro profeta. Poderia vocês imaginar uma mulher que deixa seus cabelos sejam cortados, sendo dirigida pelo Espírito Santo? Isso é uma mentira do inferno. Uma mulher que é dirigida pelo Espírito Santo, ela não corta seu cabelo. Ontem nós estávamos ali e eu falei uma palavra sobre Sodoma. E a mulher perguntou o que é Sodoma, o que significa Sodoma. E eu olhei para ela e disse assim, uma mulher de calça comprida, ela é sodomita. Uma mulher que corta o cabelo, ela é sodomita. E aí fui entrando. Terminei lá dentro da casa dela. E a senhora com esse pince aí na boca aí, isso é Sodoma. Tá? Essa sua televisão imunda com essas programações aí, isso é Sodoma, minha senhora. Mas eu sou evangélico, você pode ser evangélica de uma denominação, você não é uma evangélica de Jesus.
Poderia vocês imaginar? Quando o próprio Espírito Santo condena isso? Então que tipo de pessoa é o Espírito Santo? Poderia vocês imaginar? Poderia vocês imaginar um pregador colocasse no púlpito, e qualquer homem desafiá-lo e lhe mostrar um lugar que alguém já batizou usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo e rir em sua cara e te chamar de um fanático por batizar no nome de Jesus Cristo e dizer que ele foi conduzido pelo Espírito e dizer que ele recebido o Espírito Santo? Negaria o Espírito Santo sua própria palavra? Não, Senhor. Vocês vê, eu espero que tenha entendido. Eu lembro que é um cidadão, um bom homem. E ele em segredo, ele orou a Deus. Segundo ele disse: Senhor, eu tenho que tirar o pastor Demontier daquela seita. E ele passou 3 dias e 3 noites jejuando. E ele chegou lá em casa de manhã, numa segunda-feira, e disse assim: eu vim lhe salvar. E eu olhei para ele e disse: Baco, uma coisa já começou errado. Mas entre. Ele disse: eu estou com 3 dias e 3 noites jejuando. Ele disse: eu vim lhe provar que a Trindade existe. Eu digo: aham. Eu não nego que ela não existe. Ela tem 1500 anos. Há 1500 anos ela é pregada no mundo. Há 1500 anos vocês comem isso que nenhum profeta, nenhum apóstolo ensinou. A Bíblia diz que Deus é um. A Bíblia não diz que Deus é 3. Não existe tal coisa de um Deus Pai, de um Deus Filho, de um Deus Espírito Santo. Isso sim mostra uma trindade. Você quer ver uma trindade? Capítulo 13, bem não me falha a memória, de Apocalipse, versículo 16. Ali está uma trindade. Aí ele pegou a sua bolsa, e olha só, ele pegou a sua bolsa e desembrulhou ali um ovo. Está vendo, pastor? Um ovo, ó. Está vendo? 3 em 1. Eu disse: para começar a soma já está errada, porque se for 3 em 1 é 4. Tá? Aí ele disse: mas você não entende? Está aqui. Olha, a clara, a gema e a casca. 3, está vendo? Eu disse: muito bem. Me dá o ovo. Me deu o ovo. Quebrei o ovo. Reparti clara, gema e casca. Aí eu disse assim: agora vê uma coisa com o que Jesus Cristo disse. Tá? Você pode ver a casca na clara. Você pode ver a gema na casca. Agora vamos ao que a Bíblia diz. Jesus disse assim, ó: quem vê a mim, vê o Pai. Tu pode ver isso? Tu pode dizer que a casca é a gema, que a gema é a clara, e isso sucessivamente. Ele se levantou-se e disse: não tem jeito para você, eu vou embora. Tá? 3 dias. E eu criei naquilo, porque ele era um homem correto. Tá? Mas corretamente errado. Tá? E eu sei aonde ele passa, ele me honra. Tá? Aonde ele passa, ele me honra. Agora eu não sei quanto tempo. A próxima explosão pode atingir-me. Mas até isso acontecer, eu vou permanecer bem ali com a palavra. Quando eu os encontrar além do julgamento, eu vou estar bem ao lado daquela palavra. Isto é o que eu creio ser a verdade. Não, vocês não façam as coisas e então tem o Espírito Santo. É uma coisa assim terrível, né? Nós temos nossos pastores, né? Que seus membros plantam fumo. E quando o profeta vem e diz assim, eu preferia ver minha mãe bêbada
do que uma fumante. E esses pastores recebem dízimo de fumo. Tá? Pastores celebrando culto de Santa Ceia de manhã, de tarde, meio-dia. Entende? E doutrina errada. Já era. Entende isso? E dizer que tem o Espírito Santo, dizer que conhece Deus. Foi para uma esposa de um ministro assentado lá em cima, usando um vestido, e este de uma aparência horrível. Vocês dizem, vocês não têm nenhum direito. Eu tenho um direito, que é o de pregar, que é o da palavra, pregá-lo toda. Vocês ignoram aquelas coisas. Muitos pregadores efeminados, porque eles não obtiveram talvez eles nem mesmo tenham sido chamados para pregar em primeiro lugar. Amém. Porém, um verdadeiro servo de Deus permanece exatamente com a palavra. Correto. Esposa de ministro assentada ali, toda espremida no vestido, com brincos dependurados, e maquiagem, e cabelo cortados curto, quando Deus condena a coisa toda como uma depravação, e então estão dizendo que tem o Espírito Santo. Eu estive pregando aqui em Fênix há muito tempo sobre algo assim, e a esposa do ministro sentada no púlpito com um desses cabelos de menina todo torcido, e com um vestido que ela nem mesmo poderia impedir que sua anágua aparecesse. Não podia alcançar seus joelhos. Está a cerca de 10 centímetros acima de seus joelhos, assentado lá, movendo-se para cima e para baixo, dirigindo hinos. E eu condenei aquilo tanto quanto pude. Claro que ele não me convidaria de volta. Eu não espero que ele o faça, porém, ele conhece o certo e o errado. Quando eu me colocar no julgamento, isso não mais estará em minhas mãos. Está? Então vá e diga. Na mensagem de perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, ele disse: agora observe, Jesus havia comissionado para subir até Jerusalém e esperá-lo. A palavra ficar significa esperar. Não significa orar, significa esperar. E eles ainda estavam ajuntados ao assunto para pregar, porque ele simplesmente conhecia sua ressurreição através de sua pessoa, de vê-lo lá fora. Ele lhe ordenou para não pregar mais, para não fazer nada até que eles fossem revestidos do alto. Então você veja bem uma coisa, nós podemos pegar os 12, incluindo Judas, tá? Eles saíram, quando Jesus Cristo estava aqui, eles saíram, eles expulsaram demônios, eles curaram os cegos, curaram os enfermos, tá? Anunciaram o evangelho, anunciaram as boas novas, e eles não tinham o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles foram santificados. Eles foram santificados. Jesus mesmo orou por ele: Pai, santifica eles na tua palavra. Tá? Há uma diferença entre o crente santificado e o crente convertido. São duas coisas diferentes. Aí você veja bem, por que muitos negam? Por que muitos negam a palavra? Por que muitos negam a mensagem? Porque não tem o Espírito Santo. Tá? Quando Pedro estava lá, santificado, bem santificado, tá? Mas no dia da prisão de Jesus, ele negou por 3 vezes. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles não respeitaram nenhum dignatário, nenhum sacerdote. Eles não tiveram nenhum do temor de Anás, de Caifás, seja quem for.
Ele não tinha temor de pregar para o presidente, ele não tinha temor de falar para as pessoas, tá? Porque ele sabe quem estava nos seus corações. Então esse é o problema. Muitos de nós só vamos até a santificação, tá? Porque a maioria de nós tem medo de receber o Espírito Santo. Vocês sabem que o Espírito Santo faz você babar? Você sabe que o Espírito Santo faz você rolar pelo chão? Você sabe que o Espírito Santo faz você parecer um bêbado? É assim que o Espírito Santo faz. Irmão Branco disse, você nunca viu um homem babando? E falando palavra que ele não sabe o que ele está falando? Certo grupo de pastores foram até uma certa região. E o irmão ficou tão agradecido a Deus por ele estar lá. Na hora da oração, aquele irmão começou a falar em línguas estranhas. O pastor desceu do púlpito, chegou lá e disse assim, pare com isso, nós não somos uma denominação. E esse mesmo pastor tem medo de demônio. Chamaram para expulsar um demônio. Ele disse assim, eu não fui chamado. Eu não tenho um dom de expulsar demônio. Não existe tal coisa como o dom de expulsar demônio. Quem expulsa demônio é o Espírito Santo do homem. Aleluia. Eu não creio que qualquer pregador é enviado de Deus ou pode ser corretamente ordenado. Porque Deus é infinito. E o que Deus faz uma vez, Ele faz o tempo todo. Agora, se Deus não lhe deixou pregar até que eles fossem ao Pentecoste e receber essa experiência pessoal, nenhum homem, a não ser um profundo desejo de si próprio, ou alguma organização o tenha comissionado, tem o direito de pisar em um púlpito, até que ele seja cheio do Espírito Santo. Isso é exatamente correto, porque ele lhe estará dirigindo através de uma concepção intelectual de alguma organização, até que ele se encha do Espírito Santo. E então, ele lhe estará dando um alimento de pomba. O cordeiro e a pomba, como falamos na noite passada. Agora observe, ele disse, suba até Jerusalém. E lá permaneçam. Simplesmente espere lá, até que eu envie a promessa do Pai. E então, o que eles fizeram? Lá havia 120 deles. 120 homens e mulheres. E eles foram para o cenáculo do templo. Agora estava se aproximando o dia da festa do Pentecostes, da limpeza do santuário, da matança do Cordeiro Pascual, até a vinda do Pentecostes, que era as primícias da colheita, o jubileu pentecostal. Oh, e agora eu fico olhando aqui, ali estavam mulheres. Veja se Maria Madalena foi para um púlpito, seu pastor. Veja se Maria, Santa Maria, veja se ela foi para um púlpito. Veja se ela foram se pintar e cortar o seu cabelo. Como uma vez eu conversando com uma jovem que é carismática, né? E ela dizendo, ela tem um respeito por mim. Ela disse, irmão Demontier, eu queria tanto lhe ver o senhor. Eu disse, que bom, qual o problema, o que se passa? Ela disse, agora eu sou filha de Maria. Eu disse, é? Ela disse, sou. Eu estou tão agradecida a Deus. Por ele me fazer filha de Maria. Eu digo assim, você é filha de Maria? Eu disse, vamos para um teste? Ela disse, sim, pode perguntar o que o senhor quiser. Lá tem alguma imagem provável de Maria? Eu disse, tem, uma bem grande. E você já viu outras imagens? Sim, já vi várias. E você já viu Maria de calça comprida? Ela disse, não. E de cabelo cortado?
Ela disse, também não. E de batom? Ela disse, também não. Eu digo, pois você é uma bastarda, você não é filha dela. E ela começou a chorar. Ela disse, é verdade. Eu pensava que eu tinha encontrado. Digo, não, você encontrou uma concepção, uma religiãozinha aí que é igual a folha de figueira. Vem o vento e sopra e leva, vai embora. Não façam isso. Se você não teve essa experiência, tá? O Pentecoste veio, não trouxe uma pregadora, não trouxe uma bispa, não trouxe uma missionária. Mas os homens fazem isso porque eles não têm o Espírito Santo. Porque tiveram que ser pastores. Nenhum homem tem o direito de entrar ao sagrado púlpito a pregar a palavra até que haja feito assim como Moisés fez. Por isso, você já viu? Às vezes você tem um pregador, um pastor, hoje ele diz uma coisa, amanhã ele diz outra. E ele é inquieto. Sabe? Ele é inquieto. Ele muda de opinião muito rápido. E ele não sabe esperar em Deus. E se você olhar, não respeitam as coisas de Deus. Vejam, igreja. O irmão Brana disse assim, tu quer saber o que é que o homem tem? Dá um teste da palavra a ele. Como é que eu posso dizer, aí vocês que estão me ouvindo, me assistindo, você dizer que tem um Espírito Santo e você nega o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo? Isso é impossível. Tá? Nenhum homem tem o direito de entrar ao sagrado púlpito a pregar a palavra até que haja feito assim como Moisés fez. Encontrar-se com Deus. Ele mesmo, sobre os terrenos aonde não haja explicação feita por algum teólogo que possa explicar isso fora. Moisés esteve ali. Não importa o que os mensageiros de Israel hajam dito. Isso é tonteira. Tu somente imaginaste que visse isso. É tonteira. Você não pode tirar isso dele. Ele sabia. Ele esteve ali. Foi a ele que aquilo aconteceu. Nenhum homem, por meio de um grau teológico ou algum grau de doutor, tem o direito de entrar ao púlpito para reclamar a mensagem de Jesus Cristo. Que coisa tremenda, hein? Meu Deus. Isso me deixa com as pernas tremendo. Nenhum homem tem o direito ao púlpito para reclamar a mensagem de Jesus Cristo, até que ele haja primeiro se encontrado com Deus, cara a cara no pilar de fogo. Aleluia. Ele não tem direito de chamar-se a si mesmo de um mensageiro, porque todos os teólogos no mundo não poderiam explicar isso a você. Você esteve ali, você sabe disso. Não importa o que alguém mais te diga. Ou quanto mais poderiam dizer que os dias se têm ido. Não é assim desta maneira. Aconteceu a você e é de acordo com a palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Isso dá temor e traz responsabilidade. Tá? Se tão somente o homem tenha temor de Deus, ele ficará somente com a palavra. Tá? Às vezes eu
eu fico coisando comigo mesmo, eu falo, e eu fico falando comigo mesmo, mas tu não acha que está muito, né? Fico falando assim comigo, e aí eu começo, me volto a palavra de novo, e o Espírito Santo diz, vai em frente.